uma honra estar aqui. Abra comigo a sua Bíblia no livro do Gênesis. Oh, aleluia! Capítulo de número 11. É a palavra que o Senhor tem me confiado para essa noite. Uma palavra profética. Gênesis, capítulo de número 11. Oh, Deus de coisas grandes, Deus de maravilhas. Aleluia! Oh, glória a Jesus. Glória a Deus. Aleluia! Amanhã é meu esposo, o pastor Eduardo, que vai estar aqui à noite, né? Eu fui vendo, né? Pela manhã, pastor Delano, à tarde, pastor Éder, falei certo? E à noite, o pastor Eduardo. Aí eu fui vendo que o irmão Igor continuava. Eu só dizia, Deus dá força ao irmão Igor. Sustenta o irmão Igor, dá graça ao irmão Igor, porque o pregador muda, mas o Igor não muda. Falei, dá vitória ao teu servo. E eu sei que Deus usará com muita graça. Quando eu vi que o pastor Eduardo também estará à noite amanhã, e eu hoje à noite, eu falei, meu Deus, eu acho que era isso que João Batista sentia, né? Eu estava aqui e eu falei, meu Deus, realmente amanhã virá um após mim que é maior do que eu. Quem achou Gênesis 11? Versos de número 26 em diante. Diz assim o texto sagrado. Viveu Terá 70 anos e gerou Abrão, a Naor e a Harã. São estas as gerações de Terá. Terá gerou a Abrão, a Naor e a Harã. E Harã gerou a Ló. E morreu Harã, estando seu pai Terá ainda vivo na terra do seu nascimento, em Ur dos Caldeus. E Abrão e Naor tomaram mulheres para si. O nome da mulher de Abrão era Sarai, e o nome da mulher de Naor era Milca, filha de Harã, pai de Milca e de Iscá. Sarai era estéril, não tinha filhos. Tomou então Terá a Abrão, seu filho, e a Ló, filho de Harã, filho do seu filho, e a Sarai, sua nora, mulher de seu filho Abraão, e saiu com eles da terra de Ur dos Caldeus, para ir à terra de Canaã. Mas quando chegaram a Harã, habitaram ali. E foram os dias de Terá 205 anos, e morreu Terá em Harã. Entre comigo no verso 1 do capítulo 12. Ora, o Senhor disse a Abrão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. E farei de ti uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome, e tu serás uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Partiu, pois, Abrão como o Senhor lhe tinha dito, e foi Ló com ele. E tinha Abrão 75 anos quando saiu de Harã. E você diga amém por essa palavra. Se assente glorificando a Deus. Oh, aleluia! Glória! Oh, glória a Jesus! Aleluia! Aleluia! Como a gente abriu a narrativa do texto bíblico na genealogia de Terá, pai de Abraão, eu vou sintetizar bem rapidinho para você, porque todas as vezes que a gente abre a narrativa do texto bíblico numa genealogia, a impressão que a gente tem é que é tanto filho do filho do filho do filho, que uma hora a gente já diz, não sei mais de quem é filho, né? Mas você vai perceber que não tem dificuldade. Como foi só um pedacinho de Terá, da família de Terá, você vai ver que é muito simples, você vai entender como se fosse a sua. Terá é o nome do pai de Abraão. E ele já vai me perdoando de antemão, mas eu vou dizer aqui o tempo todo Abraão, porque você sabe que o Senhor lhe mudou o nome. De Abrão ele passou a se chamar Abraão. Então foi o Senhor que mudou o nome, ele ficou conhecido como Abraão. Não me obrigue a ter que dizer Abrão só porque eu estou lendo o capítulo 12. Porque ficou conhecido como Abraão. Então vai ser Abraão, e você sabe que eu estou falando da mesma pessoa que é o Abrão. Quem entendeu, diga amém. Amém. Não me irrita, tá bom? Nós vamos seguir falando Abraão. Terá era pai de Abraão, mas não só de Abraão. Ele teve 3 filhos. Abraão era o primogênito, Naor era o segundo, o filho do meio, e o caçula, que era Harã. Então vamos lá, qual era o nome do pai de Abraão? Terá. Quantos filhos ele teve? 3. O primogênito se chamava? O segundo? E o caçula?
E aí a narrativa vai trazer uma coisa tão triste, uma tragédia que vai acometer a casa de Terá. E a gente diz tragédia, mesmo não sabendo qual foi a causa da morte de Arã, o filho caçula, porque você vê que o texto faz questão de mencionar que Terá enterrou seu filho Arã, ou seja, sendo seu pai ainda vivo, para poder mostrar o tamanho do peso daquilo que está acontecendo. E é por isso que nós chamamos de tragédia, independente de qual foi a causa da morte. Porque, cronologicamente falando, isso é como se fosse um atentado contra a vida. É muito triste sepultar pai, mãe, mas é a ordem cronológica natural da vida, que os filhos sepultem os seus pais, por mais triste que isso seja. Porém, é totalmente ao avesso, né? Choca, faz com que o luto seja quase que insuperável, insuportável, quando essa lei da vida é trocada, onde pais passam a sepultar os seus filhos. Infelizmente, a gente atravessou aí alguns anos, né? Estamos entrando no 2º ano, né? Em que, infelizmente, essa cena se repetiu algumas vezes. A ordem cronológica da vida foi alterada e por isso nós chamamos de tragédia, não importa por qual fato ou por qual motivo. Esse luto devastador entrou na casa de Terá, pai de Abraão. E Arã, apesar de ser o filho caçula, ele era o filho mais frutífero, o que apresentou mais fecundidade logo no início, porque ele era o caçula, mas foi ele que deu o neto primogênito para Terá. Foi o primeiro a gerar filhos dentro da casa. Então perceba os laços de amor. Normalmente o filho caçula, ele já tem uma forma de tratamento diferenciada do pai e da mãe. E isso não tem nada a ver com amor. Deixa eu explicar isso aqui, porque vai ver, Deus vai curar alguém agora. Aquela impressão, né, de que você ama mais o caçula do que me ama. Lá em casa, por exemplo, nós somos 3, exatamente como era na casa de Terá. E eu sou a do meio, tem a Larissa, que é a caçula, e a Elaine, que é a minha irmã mais velha. A Elaine, por exemplo, recebeu um tipo de tratamento da minha mãe e do meu pai que já não foi o mesmo tratamento que eu recebi. E isso não tem a ver com amor, tem a ver com a forma de se relacionar. Por quê? Porque normalmente o filho mais velho é cobaia da maternidade e da paternidade. Quando nasce o filho mais velho é que nasce o pai e a mãe. É ali que eles vão aprender a se relacionar. Então, obviamente, o pai e a mãe também terão um nível de construção de relacionamento com o filho que nenhum outro filho desfrutará, assim como cada filho. E talvez você pense assim, mas Camila, e quem tem muitos filhos? Irmão, não tem esse negócio de ter muitos filhos. Cada filho é único. Todo filho é único na sua forma de ser. Eu já sou a do meio e não recebi o mesmo coro que minha irmã Elaine recebia. Minha mãe era mais nova, mais estressada, ainda estava aprendendo. Comigo a coisa foi um pouco mais equilibrada. Agora a caçula, quem reclamava já era eu. Eu dizia, mãe, de vez em quando eu chegava lá, via ela falando alguma coisa. E eu dizia, já está podendo falar assim com a senhora? Porque na minha época eu não podia não. Né? Aquela coisa de caçula e tal. E isso não tem nada a ver com amor, tem a ver com o quê? Quando o filho caçula chega, ele chega num outro nível de maturidade paterna dentro de casa. Isso permite com que o pai se estresse bem menos que ele, bata bem menos nele. E eu volto a dizer, porque eu acho que Deus está curando alguém hoje aqui. Isso não é sobre amar, isso é sobre relacionar. Isso não diminui, nem aumenta a forma de amor que o pai tem por cada filho. Então, fora esses laços de misericórdia, de maturidade, de crescimento que Terá vai desenvolvendo com Arã, Arã ainda acrescenta na casa, trazendo a memória de um neto primogênito. Então pense, toda casa que já foi abençoada com uma criança, né? Sobretudo aqueles que já podem ser chamados de vô, de vó, sabem com perfeição do que eu estou falando. Minha mãe, por exemplo, é vó. E ela diz que ser vó é muito bom. Ela diz, Camila, é como se fosse filho sem responsabilidade. Eu digo, é mesmo, mãe? Ela diz, então vigia, porque eles querem estragar intencionalmente. É um jeito de dizer assim, ele é o meu neto, é meu amado, é minha amada, mas é problema seu, sabe? E minha mãe fala sobre isso. Então pense na alegria de Terá, do seu filho caçula saiu o seu neto primogênito. Qual era o nome desse neto? Ló. Aí você começa a entender porque que quando Deus chega a Abraão no capítulo 12 e diz assim para ele, sai da tua terra, da tua parentela, sai da casa de teu pai,
vai para uma terra em que eu vou te mostrar. Você percebe a dificuldade dele, ele se desvencilha daquele restante, mas não consegue desvencilhar-se de Ló. Aí quando você sobe um pouco mais aqui na genealogia onde a gente viu, aí você começa a entender, porque quando Arã morre, o pai de Abraão, que é Terá, vai estender paternidade sobre Ló, que é o que acontece quando um pai perde um filho que deixou um neto. Aquele neto vai ser criado pelo avô, mas não vai ser criado como neto, vai ser criado como filho. Foi o que aconteceu com Ló. Ele foi criado como filho por Terá e Abraão viu aquilo acontecendo dentro da sua casa. Terá perdeu o seu filho, Abraão perdeu o seu irmão. Essa casa sofreu um baque tão grande com a dor do luto, a dor da perda, porque o luto ele te humilha. O luto ele te afronta. O luto faz com que a sua sensação de impotência seja potencializada. Então você vai perceber que não há uma coincidência no texto. Do que você está falando, Camila? É Arã morrer, é Terá dizer, vamos embora daqui. Imediatamente, por quê? Porque ele não quer ficar no lugar que ativa a memória da sua dor. Ali está a construção das suas lembranças, ali está a construção da sua família. Não há absolutamente nenhum cantinho que ele olhe, que ele não tenha uma lembrança e uma memória, seja de Arã, seja do nascimento do seu neto, seja da construção do seu relacionamento com o seu filho. Então ele entende que aquela família pode subsistir, sobreviver, superar em outro lugar e construir novas lembranças, não para esquecer as velhas, mas para não ser afetado pela memória da sua dor. Ninguém aqui pode criticar Terá. Isso aqui não é sobre superar, é sobre fazer o necessário para sobreviver. E nisto aqui Deus já está trazendo aplicação na vida de alguém que está passando por um nível de dor insuportável, seja a tragédia de um luto, ou seja uma traição, uma decepção, uma difamação, qualquer coisa que espete, que catuque, que ative a memória da sua dor. O que Deus está dizendo? Muitas pessoas não conseguem viver uma nova etapa, inaugurar um novo ciclo, romper com o passado que tentou lhe desgraçar, porque elas estão tão motivadas pelo seu próprio ego. Em que, Camila? Em mostrar que elas superaram, que elas rompem a etapa principal de quem de verdade quer superar, que é o quê? Não é superar, é sobreviver. Primeiro você sobrevive, para com essa visão absurda de querer mostrar para as pessoas que não está doendo, de querer mostrar para as pessoas que não te afetou, de querer mostrar para as pessoas que isso não te mudou, de querer mostrar para as pessoas que isso não mexeu com você, que isso não mexeu com a tua mente, que isso não mexeu com a sua cabeça. A humildade do patriarca dessa família me impressiona. Ele admite que o lugar que ele cresceu, criou os filhos, esse território é dele, essa terra é dele, o gado é dele, as ovelhas são dele, a tenda é dele, os funcionários são dele, as lembranças são dele, as memórias são deles, mas ele não se preocupa em dar-se por vencido na área da dor. Aquilo que você não pode superar é porque ainda não é tempo de você superar. Então, Camila, como é que eu vou superar? Você não supera, primeiro você sobrevive. Terá, sai de lá. Ele sai de lá imediatamente. Olha para quem está do teu lado e diga, não é coincidência. Não é coincidência. Não é coincidência que desde determinados acontecimentos você não consegue orar como antes. Não é coincidência de que desde que determinadas coisas aconteceram, você não consegue se consagrar como antes. Não é coincidência que desde coisas que aconteceram, você já não se relaciona com Deus como antes. E você quer dar uma de que está tudo bem, porque você tem que mostrar que superou. Afinal você é crente, afinal você é cristão, afinal você é macho, afinal você é mulher de Deus. E Deus está dizendo, esse seu ego não vai te ajudar em nada. Enquanto você não mostra que sobreviver é prioridade, superar se torna algo leviano, passageiro, você não consegue. Não consegue. Existem coisas que você só vai vencer depois que admitir que por um tempo foi vencido por elas. E isso que eu estou falando é contrária a esta pregação triunfalista que as pessoas querem lançar no meio do cristianismo. Isso parece que afronta a gente. Não, eu não sinto dor. Não, eu não fico deprimido. Não, eu não vou tomar remédio tarja preta. Não, eu não vou para psicólogo. Não, eu não vou para psicanalista. E Deus está dizendo, se você estivesse dedicando o teu tempo para sobreviver, eu ia
ia te mostrar como superar. Mas enquanto você se dedica ao ego da superação, você não sai do lugar que ativa a memória da sua dor. Continua doendo, continua espetando, continua machucando. Olha para mim que eu vou falar rasgado. Quem tem ouvidos ouça. Deus está dizendo: eu estou utilizando algumas coisas na tua vida para te humilhar, para te apertar. E o único jeito de você superar é tentando sobreviver. Paulo por 3 vezes vai orar ao Senhor e ele vai dizer: isso aqui é campanha, irmão. Paulo orando 3 vezes pelo mesmo assunto é campanha. É campanha porque Deus ouve ele assim, ó. Aí ele diz: ó, tem um espinho na carne e um mensageiro de Satanás que de tempo em tempo vem me esbofetear. E Deus nada. Por quê? Porque Paulo está orando porque ele quer superar. Alguém ensinou pra gente que a oração só leva a gente a superar. Ora de novo, porque Deus não respondeu. Tem um espinho na carne e um mensageiro de Satanás que de tempo em tempo vem me esbofetear. Rapaz, a gente tem tanta vontade de triunfar o tempo todo que a gente altera até o texto bíblico. Você já viu o crente reproduzindo o que Jesus disse sobre no mundo tereis aflições? A gente sempre completa algo que não está no texto, já percebeu? Porque Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tem bom ânimo, eu venci o mundo. Vós, aonde? Termina com um ponto dizendo: eu venci o mundo. Sabe o que ele está dizendo? Se glorie que eu já venci o que você não venceu. Eu já venci o que você não venceu. Eu já superei o que você não superou. Eu já rompi aonde você não rompeu. Por isso Paulo disse: quer se gloriar em alguma coisa? Glorie-se, pois, em Deus. Na terceira vez, então, o Senhor lhe responde por insistência da oração. E ele diz o que para ele? Paulo, você vai superar? A minha graça te basta. Responda para mim. Há algum texto que aponta a retirada do espinho na carne de Paulo? Não há. O que há é manifestação da graça. Sabe o que Deus está dizendo? Nessa área você não supera, nessa área você sobrevive. Eu estou equilibrando, eu estou tratando, eu estou curando, eu estou utilizando isto para moldar você, transformar você, libertar você, curar você, para que você não se glorie na grandeza das revelações daquilo que eu tenho derramado sobre você. Vai ter uma visão, uma humildade incrível. Eu acho isso lindo. Ele diz: nós vamos sair daqui, como eu disse, não por coincidência, mas ele entende que não tem mais o porquê ficar ali. E então ele vai revelar o destino de onde ele quer chegar. Ele diz: olha, nós vamos sair daqui. Pegou família, pegou todo mundo, pegou tudo que tinha, tudo que construiu e foi embora. E já saiu de onde estava, determinando onde queria chegar. E o lugar que ele quer chegar é extraordinário. É tão bom que Deus dá continuidade ao apontamento que terá a dar. Porque quando ele sai da terra de Ur dos Caldeus, ele diz: nós vamos sair daqui e vamos para Canaã. Na verdade, a tão falada Canaã, que a gente tanto fala, né? A Canaã que é tão emblemática, não só para os hebreus, mas ela é tão forte no contexto sagrado, a ponto que nós utilizamos Canaã como tipologia do céu, né? Canaã celestial, lugar do repouso, lugar do descanso, lugar do cumprimento da promessa, lugar das superações, lugar onde eu me realizo, terra que mana leite e mel, terra do triunfo, terra da conquista, terra da posse, terra da escritura definitiva. Ela é tão emblemática que a gente utiliza como tipologia celestial. A primeira vez que este nome então vai ser citada para tal apontamento de hereditariedade, de superação, de herança e de família, não sai da boca de Deus e nem da boca de Abraão, sai da boca de Terá, pai de Abraão. Agora você não vê Deus falando com Terá no capítulo 11, a voz de Deus só se manifesta no capítulo 12 a Abraão. Isso mostra que Terá tem um nível de visão. Um homem sábio tem um nível de visão. Um homem instruído, prudente, tem um nível de visão.
Não há aqui apontamento profético, não há aqui apontamento determinado pelo próprio Deus, não há aqui registro de que Deus tenha falado com Terá, mas Terá tem uma excelente ideia na sua humanidade. E ele diz, nós vamos sair daqui e nós vamos para Canaã. Qual é o nome do lugar? Nós vamos para... Vem igreja, nós vamos para... Vamos para Canaã. Agora perceba, ele sabe aonde ele está, sabe por que quer sair e sabe aonde ele quer chegar. São os 3 passos principais para quem quer chegar no seu destino. Você precisa saber aonde você está. Segundo, você precisa saber o porquê você quer sair. E o terceiro, você não pode sair antes de saber aonde você quer chegar. Primeira coisa que Terá vai fazer, ele vai reconhecer aonde ele está. Quem aqui tem aplicativo de mapeamento, Waze, Google Maps, qualquer coisa desse tipo? Vocês têm? Vocês têm? Hoje em dia a gente não chega mais a lugar nenhum no boca a boca, fala a verdade. É aplicativo, colocou ali o endereço e dá certo ou não dá? Dá certo ou não dá? Eu nunca vi alguém desobedecer o Waze e chegar na hora certa. Dá certo, dá uns caminhos doidos, mas dá certo. Como é que funciona o aplicativo que aponta o destino que você quer chegar? Presta atenção. A primeira coisa é reconhecer aonde você está. Se você não reconhecer aonde você está, você pode ter o endereço de onde você quer chegar, mas você não chega. Pegue aí sem rede, pegue aí sem internet, num dia aí qualquer. Um lugar onde você quer chegar, um restaurante que você quer comer, a casa de alguém que você nunca foi e deseja chegar. Pegue o endereço, coloque completo, nome da rua, número da casa, confirme o bairro. Se não tiver internet para reconhecer o lugar que você está, ele traça a rota de chegada? Mesmo que você tenha botado o endereço certo, ou seja, você sabe aonde você quer, mas se ele não reconhecer aonde você está, ele não traça a rota. Alguém aqui está entendendo o que Deus está dizendo? Você fica tão preocupado em olhar para lá. Você sabe aonde quer chegar. Você sabe que há um propósito de Deus no cumprimento da sua chamada, na superação das suas emoções, na realização do seu sonho. Gente, sem medo de errar, ainda mais num ambiente cristão como esse. 98% das pessoas que estão aqui, sem medo de errar. Se eu chegasse aqui um por um e perguntasse, irmã, você sabe onde você quer chegar? Irmão, você sabe aonde você quer chegar? Como assim? Sonho, lugar de realização. Quando a gente quer chegar em algum lugar, você nunca observa o caminho, porque a gente está falando de sonho, campo imaginário. Para isso só basta você saber o lugar de chegada. É igual quando você chega para uma criança, ela não tem noção da estrada, da faculdade, da vida, da experiência. Mas se você chegar para ela e disser assim, o que você quer ser quando você crescer? Ela não pensa na trajetória, ela só fala do destino. Quero ser astronauta. Se ela soubesse como é difícil, e se ela soubesse que nem todos os astronautas jamais chegarão à Lua, né? Mas ela não pensa no caminho, ela só pensa na chegada. Isso é o que possibilita sonhos. E sonhos são o primeiro passo para quem quer viver realizações. Quem não sonha não realiza nunca. Quem não sonha não realiza nada. Por que quando a gente chega numa comunidade carente vai cuidar de criança? A primeira coisa que a gente toca através dos bonecos, dos fantoches, das histórias bíblicas, seja o que for, na área da psicologia, a primeira coisa que a gente acessa é a capacidade lúdica da criança, para que então ela abra na mente um leque de possibilidades e comece a acreditar que é possível ser, é possível chegar, é possível ir, é possível conhecer. À medida com que você vai crescendo, você vai perdendo capacidade lúdica, e isso vai fazendo você ter mais dificuldade de sonhar, de desejar, de querer ser, porque você já não vê só a chegada, você começa a imaginar o caminho. Ah, mas para isso tem que ter faculdade. Ah, mas para isso tem que ser casado. Ah, mas para isso tem que ganhar tanto. Ah, mas você começa a imaginar o caminho. A criança não. Agora volte nessa noite a ser como uma criança, porque Deus trouxe gente hoje aqui e Ele está dizendo, ei, eu posso fazer você ir muito além da onde você disse que quer chegar. Mas a primeira coisa que você precisa fazer é reconhecer aonde você está.
Sem reconhecimento de onde você está agora, mesmo que você saiba aonde você quer chegar amanhã ou daqui a alguns anos, isso não garantirá a sua chegada, porque a rota que faz a sua chegada só aponta o caminho. Lembra do aplicativo? Se você conseguir fazer um reconhecimento de onde você está agora. Preste atenção, não importa como você está. Você só precisa ter capacidade de reconhecer. Você só precisa ter condições, humildade, de reconhecer aonde você está agora. Você consegue fazer isso? Consegue? Você consegue fazer orações que antes de falar onde você quer chegar, você consegue dizer para ele aonde você está? Antes de falar o quanto você ainda quer ser feliz, você consegue falar o quanto você está magoado agora? Antes de falar aonde você quer chegar, você consegue dizer para ele a realidade de onde você está agora? Antes de falar de santidade, você consegue confessar a sua culpa? Os fariseus sabiam aonde queriam chegar, todos eles. Todos eles tinham uma rota de destino, todos eles tinham conhecimento da chegada, mas nenhum deles chegaram. Por quê? Porque não se abria o caminho sem primeiro reconhecer aonde está. E é assim que Jesus trabalha até hoje. Jesus trouxe gente hoje aqui para dizer: você pensa que é difícil chegar? Não, chegar é consequência de quem reconhece aonde está. Você só precisa reconhecer aonde você está agora. João capítulo de número 4, Jesus conversa com uma mulher samaritana, se assenta no poço da entrada da cidade de Sicar, e ali está ela, já teve 5 maridos e o 6º não é dela. Responda para mim, Jesus sabia ou não sabia que ela não tinha marido? Sabia ou não sabia? Sabia, mas ele olha para ela e diz assim: traze-me aqui o teu. Ele sabe que ela não tem marido, mas ela precisa reconhecer. Aí ela diz: eu não tenho marido. Aí Jesus olha para ela e diz: disseste bem. Às vezes a gente se consagra uma semana inteira e Jesus diz: desce mais um pouco. A mulher não se consagrou nem um dia, vai ver, tinha acabado de sair do ato com um homem que não era dela, mas por ter dito a verdade, Jesus diz: arrebentou, hein? Ó, disseste bem. Agora eu te pergunto, o que ela falou foi bonito? Ela acabou de admitir que de fato estava num relacionamento cujo homem não era dela. Então responda para mim, foi bonito o que ela falou? Foi bonito o que ela disse? Mas Jesus não vê beleza na forma com que diz. Jesus vê beleza na verdade com que diz. Jesus vê beleza na verdade falada. Aquele que confessa e deixa alcança misericórdia. O que o texto está dizendo é: eu não quero de vocês a construção de uma ponte para o destino que vocês querem chegar. Eu quero de vocês uma pá para vocês desenterrarem o lugar e as coisas de onde vocês estão. Está na hora de mais reconhecimento do Estado e haverá apontamento do caminho. Eu vou falar de novo. Deus está dizendo para alguém hoje aqui: não te preocupe em apontar o caminho, te preocupe em reconhecer o Estado, porque de mim vem o caminho, mas de você a confissão do Estado. De mim vem a ponte, mas de você o lugar da partida. De mim vem o destino, mas de você a retirada. Ele diz: eu posso fazer ponte, eu posso fazer estrada, eu posso criar conexão, eu posso abrir porta, eu posso fechar porta, eu posso te botar no avião, eu posso visitar a tua conta, posso visitar teu marido, eu posso salvar tua casa, posso libertar tua esposa, eu posso curar do câncer, posso libertar da AIDS, eu tiro da prostituição, eu tiro da droga, eu entro na boca de fumo, eu abro, eu fecho, eu abato, eu exalto. Só tem uma coisa que eu não faço por você, mas enviei o meu Espírito para te aconselhar, para te dizer: reconhece, reconhece, reconhece.
Quando você reconhece, quando você identifica, quando você declara onde você está, não haverá dificuldades em realizar e chegar aonde você deseja chegar. Oh, meu Deus. Você diz assim: se eu declarar aonde estou, eu não chego. E o Senhor está dizendo: se você declarar onde você está, você começa. Camila, mas você não sabe onde eu estou. Quem tem que saber é você. Jesus sabia que ela não tinha marido, mas pergunta a si mesmo. Porque ele pode salvar, mas reconhecimento só quem pode fazer é a gente. Ela reconhece, ele salva não somente ela, mas grande parte daquela população dentro daquela província. Deus está dizendo: você acha que se você reconhecer aonde você está e o que você faz agora será o seu fim. Só que o Senhor está dizendo: quando você reconhece, isso não determina o seu fim, isso determina o ponto de partida de por onde eu, o Senhor, vou começar a agir. Suas deficiências, sejam de caráter, de moralidade, sejam de vícios, seja lá o que for, elas não determinam o seu fim, elas determinam o ponto por onde Deus começa. João 9, lembra do cego de nascença que Jesus jogou lama nos seus olhos e ele foi curado? Lembra? Jesus não jogou lama no corpo inteiro, jogou lama só nos olhos, região da cegueira. Aquilo que as pessoas pensavam que era o fim, lembra? Os discípulos diziam assim: Rabi, quem pecou, este ou os pais, para que ele ficasse assim? Eles falavam como se fosse sentença final. Jesus olha aquilo que eles colocam como sentença final e diz para eles: isto aconteceu para que se manifeste. Enquanto eles dizem final, ele diz: vai manifestar, é só o começo. O homem joga água, é curado, volta vendo. Aquela deficiência que você pensa que é o que vai dar cabo final da sua vitória, da sua realização, do seu destino, o Senhor está dizendo: isso não é o final, isso determina o lugar por onde eu vou começar. Mas esse reconhecimento só você pode fazer. Terá reconhece. Ele sabe aonde ele está. E ele é sincero quanto à sua motivação em sair. É por causa da dor, é por causa do filho, é por causa da morte, é por causa do luto. Eu vou. E ele vai e leva a família inteira. Porque para recomeçar você não precisa de coisas, só de pessoas. Sai ele de lá e o destino é maravilhoso, Canaã. Então, segundo ponto, ele sabe aonde ele está e também sabe aonde ele quer chegar. Sabe aonde está e sabe aonde quer. Só que saber aonde você está e saber onde você quer chegar é maravilhoso, mas não tem o poder de determinar que você chegará. Por quê? Porque entre o lugar que eu estou e entre o lugar que eu quero chegar, sempre haverá um caminho. E o que determina quem chega não é a chegada, é a caminho. Ele sabe onde ele está, sabe onde quer chegar. Ele conhece o território para poder chegar em Canaã. Ele conhece, mas o texto diz que enquanto ele vai para lá, para onde, gente? Diga, Canaã. Vem com força. Para onde, gente? Para onde, gente? Canaã, lugar da superação, da realização, do conforto, da segurança, da garantia, da estabilidade. Olha isso. Enquanto ele está indo para lá, de repente ele se vê num território cujo nome geográfico, físico, se chamava Harã. Harã. Meu Deus. Harã, você lembra? Harã, o filho caçula. O filho que morreu. O que houve aqui, Jesus? Olha que arapuca. Uma armadilha ali, tem outra aqui. Tem mais uma aqui. Harã, quem lembra? Harã é o nome do seu filho que foi a motivação para ele sair da terra de Ur dos caldeus. Saiu de lá não para esquecer o filho, porque você não esquece. Para esquecer aquilo, para sobreviver aquilo que ativava a memória da sua dor. Então, a motivação de sair da terra de Ur dos caldeus foi a dor da partida, a dor do luto do seu filho Harã. Enquanto ele vai para Canaã, de repente se vê numa região chamada Harã. E sabe o que me irrita? Crente que olha para mim com cara e diz: que coincidência, né? Não é coincidência.
Não é coincidência. Isso aqui é coisa de gente que fica com o celular na mão. Fala assim, menino, eu tô doido para comer um hambúrguer depois do culto. Aí daqui a pouco o culto acaba, quando você abre, peça um hambúrguer. Primeiro anúncio da sua rede social. Menino, olha a coincidência. Lembra que eu falei que eu queria comer um hambúrguer? Tolinho. Isso não é coincidência, isso é algoritmo, isso é informação. Você acha que essa guerra de privacidade no mundo virtual é por causa de quê? Camila, eles ouvem o que ele fala? Ouve! Tá chocado, tá pensando, pregadora com teoria da conspiração. Vai pensando. Diga aí que você quer morar num apartamento, em qualquer momento do dia. Depois entre na internet, o primeiro anúncio de corretagem vai estar te oferecendo um apartamento e não uma casa. Aí o crente diz, olha aqui, confirmação. Para de colocar na conta da coincidência aquilo que é coletado com as informações que sua boca derrama. A boca só fala do que o coração está cheio. E na vida não é diferente. Hoje a gente entende isso por algoritmo, rede e etc. Mas no mundo espiritual isso já existe há muito tempo. O diabo sempre colocará diante de você coisas das quais você quis sair, com lugares dos quais você quis romper. Não é coincidência. Olha de novo para alguém, você vai gritar para ele com carinho, vai dizer, não é coincidência. Não é coincidência, não é. Vai parar no meio do teu caminho, em direção ao destino que você quer chegar, coisas que te fizeram parar, coisas que te fizeram esquecer, coisas, ou melhor, que você quis esquecer. De vez em quando você vai quando isso acontecer, não durma lá, não flerte com Arã, não pernoite lá, não beba água lá, não dê a paz do Senhor lá, não faça aliança com ninguém lá. Oh meu Deus, eu me lembro do profeta novo e do profeta velho. O profeta novo tinha de Deus uma mensagem, lembra? E o Senhor disse o que para ele? Vai lá e só passa, não come, não bebe, não dorme, não descansa, e quando sair sacode a poeira, entrega a profecia e vai-se embora. O profeta velho encontrou ele no meio do caminho. Encontrou ele no meio do caminho, contou para ele uma outra história. Repousa na minha casa, fica um pouquinho, come, descansa, depois você vai. Sabe aonde o profeta novo descansou? Na boca do leão, foi sepultado ali. E o velho ainda olhou e falou, profeta que não ouviu a voz de Deus. Ah, desgraçado. Mas por quê? Porque tem lugares que só estão no seu caminho para determinar a marcação da sua caminhada. Tem lugares que só estão no seu caminho para determinar a sua passada. O que isso significa? Significa que não são lugares aonde você habita, não são lugares aonde você descansa, não são lugares aonde você repousa. Me ouça! Não são lugares aonde você faz amigos, não são lugares aonde você se assenta em mesas, não são lugares aonde você faz negócios, não são lugares aonde você faz acordo. São lugares que estão no seu caminho só para te mostrar, eu passei, eu superei, eu venci, eu fui. Oh, rebacala, Sérgia. Oh, meu Deus do céu. Olha para quem está do teu lado e diga, quando Arã aparecer, diga, no teu caminho, fala para ele ou para ela, você não fica, você passa. Sacode o ombro dele e diz, e passa rápido, e passa rápido, passa rápido, passa rápido. Arã quer te parar, Arã quer te frear. Esse território quer te fazer lembrar do que você quis esquecer. Não repouse em lugares que você lutou para romper. Não descanse em lugares que te lembram o que você quer esquecer. Saiu da terra de Ur dos Caldeus para chegar em Canaã. Então caminhe. Eu tenho certeza absoluta. A Bíblia trabalha de forma sintética, sintetizada, melhor dizendo. Ela sucinta as histórias, porque não dá para contar os detalhes. Lembra de João? Não caberiam nos livros do mundo. Não tem papiro, nem papel, nem tinta para conseguir contar cada detalhe do que Jesus fez. Então, eu acredito piamente que se um homem sabe aonde está,
E sabe o lugar que quer chegar? Quando ele passa em Arã, ele não pensa em ficar lá. Eu não tenho dúvida. Não sou eu que disse, foi Terá que falou, nós vamos ir para Canaã. Mas quando para em Arã, ele não rompe. Eu tenho certeza. Cá para mim, tá? Você não é obrigado a cair na minha, não. Mas cá para mim. Que ele não disse, nós vamos morar aqui. Ele disse, nós vamos só descansar aqui. Nós vamos só pernoitar aqui. Porque, irmão, quem tem destino e sabe onde quer chegar, não para antes de chegar. Sim ou não? Sim ou não? Então eu tenho para mim que ele não decidiu morar em Arã quando passou. Ele decidiu tomar uma água, descansar. Sabe assim, quando você está em viagem, você para num ponto? Eu sinto que foi isso. Porque Arã está bem no meio da viagem. Sabe, eu sinto que ele disse assim, vamos só descansar um pouco, amanhã de manhã a gente vai. Só quem tem aqui família aglutinada sabe que quem diz que vai amanhã não vai mais. Minha família é assim. Eles chegam de manhã e dizem, já tem que ir embora. A gente diz, ficou até agora, vai almoçar. Aí a gente almoça. Quando eles dizem, eu vou embora, estamos coando um café, espera um pouco. Quando a gente toma o café e diz, uma hora dessa, já está quase no lanche, segura mais um pouco. Já anoiteceu, caiu o sol, levantou a lua. Aí a pessoa diz, vou embora, está muito tarde, vamos jantar, já ficou até agora. Depois a gente janta, conversa e estende mais um pouco. Aí pega o carro, quando a gente vê botando a cadeirinha conforto das crianças no carro, está muito tarde para ir embora. Vão ficar aqui mais um pouco, aí dorme em casa. No outro dia, irmão, vou levantar e vou embora. Aí a gente levanta primeiro, prepara a mesa, ninguém aguenta uma mesa. Toma café, depois vai. Só que enquanto está tomando café, minha mãe já está com alho refogado, a cebola, linguiça. O cheiro vai subindo, tá cheiroso. Eu estou fazendo para vocês. Irmão, lá em casa só sai na hora que a gente quer. Não é pessoal, vou sair. Não, não vai não, nós vamos te pegar. É assim. Eu tenho para mim. Porque na vida é assim que acontece. Arã não vem para te parar de cara, vem para te fazer ter a sensação de que você pode ficar ali um pouco. Aí você quer me ouvir aqui nessa noite dizer que é coincidência? É coincidência a pessoa que quase destruiu o seu casamento. Recentemente você não está bem com a sua esposa. Aí aquela abençoada, que não é abençoada, é uma desgraçada, manda uma mensagem inbox do nada. Menino, que coincidência, eu estava pensando nela esses dias. Ah, diabo. Rapaz, estava pensando nela esses dias. E você acha que o diabo, o expert em neurolinguística do mundo não percebeu tua cara, teus olhos? Você acha que ele não viu quando você estava com aquela cara de bobo? E as meninas a mesma coisa, as irmãs a mesma coisa. Ai, fulano é mais bonito. Fulano é mais isso. Fulano é mais aquilo. Daqui a pouco sobe o WhatsApp. Boa noite. Você diz, meu Deus. Isso é Arã. Querendo te fazer parar. É noite de livramento para quem tem ouvidos. Quem tem ouvidos, ouça. Quem tem comichão, começa a coçar, porque eu vou falar. Deus está dizendo, ei, eu sei aonde você está, sei aonde você quer chegar, mas o segredo de quem chega não é a chegada, é a caminhada. Quando Arã aparecer no teu caminho, o que é Arã? O filho, não, a memória da dor. O que é Arã? É aquilo que quer me fazer parar do lugar que eu saí. Oh, você não pode flertar com aquilo que você quis esquecer. Você não pode pernoitar em lugares onde você orou para Deus te tirar. Você não pode se assentar em mesas de ciclo de amizades que um dia você disse, Deus, me livra deles. Mas você diz, eu tenho uma aliança. Deus está dizendo, a aliança que te sepulta não é aliança. Isso é algema travestida de aliança. Mete o pé e sai de Arã. Sai enquanto é tempo, sai enquanto é dia, passa rápido. Eu vou falar bem rasgado porque Deus está falando comigo, que está livrando lares hoje aqui da mulher estranha, que está livrando casamentos hoje aqui do homem adúltero. Deus está dizendo, você não tem que guardar contatinho, mas está bloqueado, você não tem que bloquear, você tem que excluir, eliminar, tirar da tua vida
roupa que você tem em casa. Alivia o compressor para mim. Eu sou pentecostal, não aguento. Eu queria não gritar, mas eu não consigo. Aí os meninos do som ficam assim, vai estourar o retorno, não vai que eu sou dizimista ofertante. Não vai. Tem roupa que você guarda em casa. Em tese, ela é só a memória. O problema é que você pega ela para cheirar antes de vir para o culto. Aí você não percebe que quando você para naquela camisola, você não vem no culto. Você não percebe quando você abre aquele álbum de foto. Irmão, você aguenta, está curado, mete um porta-retrato bem grande, não importa se morreu, é problema seu. Agora, toda vez que olha, tira isso da parede. Quando você senta para olhar aquela fotografia, isso neutraliza, a louça fica na pia, o banheiro fica imundo, você não vem para o culto, desmarca seus compromissos, isso é Arã. Isso é Arã. Vou falar mais abertamente aqui, Deus está mandando e eu vou falar. Você diz assim, Camila, eu era alcoólatra, Deus me libertou, mas na Bíblia eu não encontro parâmetro para não poder beber. Eu acho que eu posso beber socialmente. Você saiu do Arã do vinho, da bebida, e está achando que vai beber socialmente. Não vai. Você vai ser sepultado lá. E Deus está dizendo, eu vim para te livrar, para te dar mais 15 anos de vida. Tira teu pé de Arã. Levarai de relabará candeleia. Deus te livrou da promiscuidade, da prostituição. Deus te livrou de tudo aquilo que não glorifica o nome dele. Mas você mantém os mesmos contatos, as mesmas amizades. Você diz, eu não vou ficar, só vou passar na festa. Você vai ser sepultado nessa festa. Sai fora desse ciclo. Sai fora desses relacionamentos. Isso é Arã. Isso é meio de caminho. Isso é para obstruir a tua rota. Sabe o que eu acho lindo nessa noite? Eu poderia pregar e dizer que Jesus falou, eu sou o pão da vida, e é mesmo. Ele disse também, eu sou a água da vida. Verdade? Estamos aqui na fonte. Ele disse tantas coisas. Ele disse, eu sou o pastor. Ele disse, eu sou a porta. Mas nessa noite, para quem está ouvindo, ele está dizendo, eu sou o caminho. Você diz assim, por que eu sei aonde eu estou? Sei aonde eu quero chegar e não chego. Porque o que determina a chegada não é conhecer o destino, é saber fazer o... Deus está dizendo, eu sou o caminho. Eu sou o caminho. Você só consegue passar por Arã se for comigo. Sem mim você dorme lá. Sem mim você diz que é uma noite e vira uma semana. Sem mim você diz que é um dia e vira um mês. Sem mim você diz que é uma dose e daqui a pouco volta para o ar de novo. Quer chegar em Canaã? Faz comigo esse caminho. Se eu te disser que nessa noite Deus te trouxe aqui para dizer que o caminho não é uma rota, é uma pessoa. Prega para os dois aí e diga, o caminho não é um atalho. É uma pessoa, Jesus Cristo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem, seja ao Pai ou a qualquer lugar, se não for por mim. Terá vai para Canaã, mas para em Arã. É tão triste, se encerra o capítulo de Terá, que é o 11, no verso 32, dizendo, foram os dias de Terá 205 anos, e morreu Terá em Arã. Mas ele queria chegar onde? Mas morreu em? Queria chegar onde? Mas morreu em? A fonética final de ambos os nomes, apesar de serem diferentes, são exatamente iguais. Arã, Canaã, Canaã, Arã. Arã, Canaã, Canaã, Arã, É a mesma coisa. Fonética final é a mesma coisa. Camila, isso tem relevância? Pergunta para quem compõe se tem relevância. Pergunta para quem faz música de sucesso se tem relevância. Se você não mete uma bela harmonia, uma melodia,
Não bota rima não, para ver se alguém aguenta ouvir. Isso a gente aprende na infância ainda, quando estão ensinando a gente na literatura a construir poema. Me lembro na 5ª série, na construção de poema, terminava com O, a gente ainda, O, terminava tudo com O. Para entender o que é rima. Aí você diz, Camila, o que tem a ver? Isso que eu vou falar agora não tem exegese para ser dita. Eu vou falar porque o Espírito de Deus falou comigo. Quem crê, coma. Quem não crê, não coma. Eu disse, Senhor, a fonética é exatamente igual. De fato é. E ele parou justamente nesse lugar. Deus falou assim para mim, na vida de um cristão que sabe onde quer chegar, Satanás não se apresenta de chifre e rabo. E o Senhor disse assim para mim, todas as vezes que você tiver um lugar e quiser chegar lá, ele vai sempre te acomodar num lugar parecido com o lugar que eu falei que eu vou te colocar. Para você ter a sensação de que aonde você está, já está muito bom. Quando Satanás quis confundir Eva, ele não contou uma história nova, ele reproduziu o que o Senhor disse e acrescido do que o Senhor não falou. O que é isso? Sofisma. A mentira é o oposto da verdade. O sofisma é uma verdade que contém mentiras. E se uma verdade contém mentiras, ela não é verdade, ela é? Não é, acabei de explicar, é sofisma. Mentira, oposição da verdade. Tem que ser o oposto. O que é o sofisma? Uma mentira muito mais refinada. Por quê? Porque ela não é oposta completamente. Ela tem verdades. Mas uma verdade que tem mentiras não é verdade. É um... Com crente que sabe onde quer chegar, Satanás não trabalha com sofisma. Ele trabalha com mentira. Ele trabalha com... Vai te fazer parecer que você está no caminho certo. Vai te fazer parecer que não tem nada. Tranquilo, de boa. Aqui já está bom. Satanás disse assim na serpente para Eva. Não foi assim que Deus disse? 2 pontos. Aí ele reproduz o que Deus falou acrescido de uma coisa que ele está dizendo. Porque ele disse, dele não comereis e nem tocareis. Não foi exatamente assim que Deus disse. Aí Eva reproduz o que Deus disse. Porque ela se lembra do que ele falou. E ele confunde ela de novo. Porque essa é a única forma de você fazer errar quem nunca conheceu o erro. De você fazer pecar quem não quer pecar. E foi assim que ele enganou ela. E é assim que na caminhada do lugar que nós queremos chegar e do que Deus tem pra gente, Satanás tem enganado a muitos. Como, Camila? Ele tem se oposto a um lugar contrário? Deus quer dar o céu e você deseja o inferno? Não. Eu quero chegar no lugar que Deus falou para mim, mas no caminho até lá, Satanás tenta me acomodar em lugares parecidos para que eu tenha a sensação de que eu já cheguei. Então ele começa a te fazer viver num ambiente que parece o que Deus falou, mas não é. Ele diz, eu vou te dar uma família. E daqui a pouco você está se relacionando com alguém que já tem uma família. Aí você diz, mas Deus falou que vai me dar uma família. Parece, mas se tiver que destruir uma família, você não está onde Deus falou. Parece, mas não é. Camila, Deus mandou eu esperar no Senhor. E este homem parece uma bênção. Ele parece, mas se não te respeita. Ele parece, mas se não tem compromisso. Ele parece, mas se não é convertido. Ele parece, mas se só parece. E você vislumbra um futuro totalmente quebrado com ele. O Senhor está dizendo, ei, perceba, ele só parece, mas não é. É assim que a pirataria tem milhões no mercado negro. É assim que bilhões são movimentados no mercado escuso. Pirataria. Tem crente que não está nem aí para pirataria. Ih, nem aí. Fica até irritado quando a gente fala, mas eu vou falar. Você não tem nada demais. Sai nada a ver. É só marca. Irmão, quando eu não podia usar nada de marca, eu ia no camelô e comprava um relógio que só vendia no camelô, chamava-se Mulher, a 10 conto. Para cada festa do ciclo de oração eu tinha que ir lá e comprar um novo, porque era 10 conto, a bateria trocava. Quando abria ele não funcionava mais. Mas era bom, era o que eu podia, era o que eu tinha. Era original, do camelô, mas era original.
Era o que eu podia, era o que eu tinha, era o que eu usava. E eu nunca consegui usar nada que não fosse de verdade. Entenda esse princípio. Assim como eu coloquei o do aplicativo, eu estou colocando um outro. É apenas um exemplo. Se está te servindo, é porque Deus está usando ele. Depois que melhorou, eu posso comprar uma coisa e outra. Mas Deus sabe que eu só faço isso porque posso. Se não pudesse, não faria. Não faria. Porque eu cresci quando se vendia disco de vinil e CD piraí. Falei que é mais de 15 anos. E eu me lembro do comercial e dizia: pirataria é crime. E aquilo ficava na minha cabeça, e minha mãe não era crente, mas sempre ensinou a gente a ter caráter. Porque quem te ensina a ter caráter não é religião. E eu só comprava aquilo que eu podia. Quando eu conheci os caminhos do Senhor, um dos versículos que mais falou comigo nessa área foi: ser fiel no pouco, que no muito te colocarei. Quem não consegue ser fiel no pouco, não vai ser colocado no muito. Se você engana no troco, se você engana na pirataria, se você compra da mão de quem faz réplica, vou falar assim, e não está legalizado, não está correto, e você diz: nada a ver, você está errado. Você está ficando acomodado num lugar que parece. Sabe quando você vai ter um original? Nunca. E você diz: eu não estou nem aí. Então você já está acomodado no lugar da sua sepultura. Isso não é sobre ter muito ou ter pouco. Isso é sobre ter só o que é original. Ficar onde é meu lugar. Sabe quanto eu calço? 35. Você acha que eu compro sapato de que tamanho? Está na dúvida? A resposta já está na pergunta. Eu calço 35. Você acha que eu compro sapato de que tamanho? Porque se eu comprar maior, fica folgado. E se eu comprar menor, fica apertado. Assim é quem para onde Deus não mandou. Assim é quem fica onde não está no lugar original do cumprimento da promessa. Quando Deus te impelir a um lugar onde você só deve passar, por mais que você não goste deste lugar, passe. Não durma, não se relacione, não comungue, mas passe. Porque todas as vezes que eu estou diante do texto do capítulo 11, eu me lembro de Juízes na biografia de Sansão. O texto diz que o Espírito do Senhor impelia Sansão. O que é isso? Conduzia ele, influenciava ele, mesmo que ele não tivesse vontade de ir, a passar em um lugar que ficava, diz o texto, entre Zorá e Estaol. O Espírito do Senhor, de tempo em tempo, impelia. O que é isso? Empurrava contra a vontade. Levava ele para um lugar que ficava entre Zorá e Estaol. Deixa eu ver se você lembra. O lugar ficava entre e ele nunca ia. No dia que Sansão morre, o texto termina dizendo assim: e foi ele sepultado entre Zorá e Estaol. Irmãos, a Bíblia não diz categórica, mas a gente que tem sensibilidade entende o quê? Que era o Espírito dizendo: Sansão, se você não me obedecer, é aqui que você fica. Se você aguenta passar antes, você não morre lá depois. Aqui, ó, se você ficar com Dalila, é aqui que você vai ser enterrado. Ó, se você quebrar o voto do nazireado, seu final é aqui. Mas ele tanto sabia que era para livramento, que o texto diz que o Espírito conduzia, mas ele não ia. Isso é muito sério. Deus sabe do meu coração. Minha vontade era pregar uma mensagem para a gente pegar a cadeira, rodar igual o peão. Mas Deus disse: hoje eu vou empurrar vocês. Entre Zorá e Estaol. Sansão disse não, mas a fonte de vida vai dizer: eu prefiro ver agora, para não ser enterrado aqui depois.